Fabricião, Grande Bruno, tudo obrigado aí bem mais aí? uma vez, viu, Bruno? Que é isso, meu? Estamos Fechou. tranquilo. O áudio tá bom, Bruno? Para mim tá perfeito. E aí, vocês me Beleza. escutam bem? Para mim tá perfeito. Quer Então testar, pronto. Bruno? O pessoal geralmente entra no horário mesmo, sabe? Relaxa, Você tranquilo. testa, fica Eu acho que tranquilo tá, e ó, tá tranquilo aqui. Janela, eu consigo tela cheia, tá tranquilo. Aqui ó, a aula já tá aqui no jeito, eu já tinha deixado separado, ó. Quer ver? Que é essa daqui. Vê se vai compartilhar aí. Mas é essa aqui, tá? Feita aqui para tá Tá, perfeito. tá, Tudo certinho. apareceu para vocês? Perfeito. Então pronto. Então tá Beleza. sossegado, tá? Se, Tá aqui. se quiser fechar e ficar à vontade, sabe, Bruno? Na hora eu te chamo. Beleza, vou sair daqui, pera. Geralmente marquei Pronto. para 19h30. Eu dou uns 3, 5 minutinhos e a gente começa. Não, fica tranquilo, É tô Cecília, sossegado. aniversariante hoje. É, Cecília que tá fazendo 11 já. Ah, o meu mais novo tem 11. É, Depois eu vou mandar uma mensagem para agradecer a Bianca. relaxa, mas tá tranquilo. Festinha dela mesmo é no sábado. Ah, legal. Ó o Jandim aí. Jandim entrou. É, Grande mestre Mioto, Fala, Jandim, tudo bem? tudo jóia, grande mestre, como é que vai, senhor? Graças a Deus, tá tudo em ordem. Prazer tê-lo aqui conosco, hein? Prazer é meu. Para os dois, eu botei aí uma aulinha de uns 30 minutos, é isso mesmo? tá ótimo. O tempo para você é livre, Milton. Não, não, porque se vocês falar não, era mais, eu enrolo. Eu sou bom nisso, viu? Não, De tá ótimo. enrolar, Também tá, né? Tá, mas o tempo é excelente. eu tinha Mas entendido que era uma meia horinha. em relação ao horário, não se preocupe não, pode ficar à vontade. Não, eu tô. Convidado de alto Não, mas eu falei pro padrão, Caio, a próxima vez eu só vou aceitar se for presencial. com certeza. Né, Jandim? É Por verdade, tem favor. que vir aqui, hein? É, tem muita gente boa aí. Ô Fabrício, o Mioto foi o professor responsável por me fazer aprender muita sabedoria coronária e extracoronária, viu? O cara é um mestre e sabe da vida. Me ensinou muito. E outro é Fala o ídolo. muita. Não, que é isso. Tamo que tamo. E outro é o mais querido dos residentes. O Caião também, o Caio Menezes mandou mensagem também, disse que ia entrar. Tá, O pessoal o pessoal só entra às sossegado. 7h30 mesmo. Não tô preocupado. Se precisar esperar um pouquinho, nós esperamos um pouquinho, tá tranquilo, tá? Tranquilo, Milton. Tô de boa. Tô de boa. E no mais, tudo bem, Milton? Graças a Deus, tudo em ordem. Tá no Einstein ainda, Correria. Milton? Você sabe que eu saí do CLT lá, né? Sim. Tava ocupando um tempo da vida que é óbvio, eu procrastinei muito para sair. É difícil, Lá, né? lá paga direitinho, né? Eu já era um plantonista, eu já tinha muito tempo Sênior. de casa. Meu plantão, quando eu falo quanto eu recebia por plantão, ninguém acredita, eu recebia muito bem. Aí chega um momento que você começa a ressentir, primeiro, das noites que você dorme fora de casa, quer queira ou quer não. Todo mundo no Einstein, independente do tempo de escala, tem que fazer noite final de semana. Eu não posso reclamar. Eu fazia uma terça-noite e um sábado à noite, era o que eu fazia. Mas começa a pesar, né? Pra gente Sim. já. E a outra coisa, outro dia que eu ficava era, ao mesmo tempo, sábado, noite já me destruía um pouquinho, né? Foram, acho que, 16 anos de plantão lá. E você E interna mais qual hospital, Milton, hoje em dia? Aí no atualmente eu IPM? internava muito lá e no Incor, porque quando eu era CLT, você fica meio assim de internar muito no concorrente, né? Sim, Atualmente eu tenho internado muito no concorrente, no porque Sírio. porque de certa forma, e no Incor, né? O Mas, Incor é bom. sim, O Incor é bom porque eu tô lá todo dia, então é bom para mim, facilita muito a vida. Você tem que ter essa opção. Nem todo mundo tem um convênio que tem essa aceita o nosso. cobertura, né? Então, interno no Incor, interno no 9 atualmente, interno no Sírio e interno no Einstein também. Tem paciente que quer ir para o Einstein.
Mas o Einstein é mais fora de mão, né, Fabrício? Então, para eu ir para o Einstein, eu gasto, mesmo atualmente, eu tenho andado mais, as crianças cresceram um pouco, a gente fica mais destemido com a idade, eu tenho andado muito de moto. E por mais que eu vá de moto, eu demoro 40 minutos, porque eu não sou doido de ficar andando em corredor, então demora uns 40 minutos Segue para o chegar. fluxo. E o Agora, consultório no mesmo local, na Capote Valente, não? Oscar Freire atualmente. Oscar Freire. Mas aí o que aconteceu? Foi que o consultório cresceu, então, além de ter do plantão noturno me sugar um pouco, o período que eu estava de dia no Einstein, eu podia trocar pelo consultório. E aí, quando eu troquei pelo consultório, cara, foi imediato. Eu troquei e ocupou. Não teve aquele. Eu já estava com uma demanda reprimida, um tempo de espera para consulta. Então, graças a Deus, ó, financeiramente, por mais que a gente sempre tem A esse medo. liberdade também de horário, né, Milton? E consultório é seu, né? Puxa, eu preciso fazer alguma coisa nesse horário, você simplesmente bloqueia a agenda, né? Com Sim, antecedência, você consegue fazer isso. E aí, perfeito. agora, Sírio, internando no Sírio, eu atravesso o viaduto ali, Jardim Fabrício, pego um Uber do lado de lá da Rebouças, em 10 minutinhos eu estou no Sírio, eu passo minha visita, às vezes na hora do almoço, porque às vezes de manhã eu estou com. Ou antes de ir para o INCOR, antes de passar visita com os residentes da enfermaria. Então, 10 minutos eu vou, passo visita, em 10 minutos eu volto, cara. O que eu gastava para ir para o Einstein fazer a mesma coisa, eu tinha pelo menos 1h30 a mais de tempo. Sim, Então, isso facilita a vida. Eu acho que São Paulo é aquela coisa, se você não estiver perto de onde você. qualidade de vida vai lá para baixo, né, Milton? Se a gente não estiver perto da onde, As crianças estudam próximo, né? tudo próximo. Tudo próximo. Atualmente, se ainda para as crianças, eu ainda preciso levá-las de carro, uns 10 minutinhos de carro. Mas, puta, se não precisar, dá para fazer tudo a pé. Eu moro na Alves Guimarães, consultório duas ruas para cima é o consultório, em Cora, 10, 15 Vai minutos de andando, caminhada. bom demais. Então, senão não dá certo. E aí, pessoal, boa noite. Fala, Sérgio, tudo bem? Tudo bom? Como vai, Bruno? Como é que tá, rapaz? Tudo Graças bem a com Deus. você? Graças a Graças Deus. a Deus, Nos tudo dando em a ordem. honra, né, de participar aqui conosco. Não, a honra é minha, poxa. Isso é mais que certo. Aqui eu digo sempre isso, né? E graças a Deus tem vocês, muitos amigos aí. Em Aracaju, a cardiologia está bem servida demais da Ô, conta. rapaz. Beleza. É. Joia. Bruno é mineiro, né? É mineiro, né, Bruno? Sou de Uberaba. Beraba. E Uberaba? É. Mas hoje, se você pensar que eu saí de Uberaba para fazer faculdade, saí de Uberaba com 17 anos, eu já estou em São Paulo vai fazer 29 esse ano, Já virou final do ano. paulistano, né? Eu já estou mais tempo em São Paulo do que. Mas o sotaque fica, né? É só você ir para Uberaba que volta pior ainda. Falar em pão de queijo aí já era, né? Não, pão de queijo é crueldade, não dá nem para comparar. E aí, grande Renato? Boa noite, pessoal. Ô, Renato, Boa boa noite, noite. Renato. 5 minutinhos a gente começa, viu, Bruno? Eu estou tranquilo. Como eu disse, Bruno, sem estresse. a esposa de Bruno era a pediatra dos meus filhos, doutora Porra, Bianca, top. Era. Show de bola. espetacular Bianca, pediatra. tá aí, graças a Deus. Nefropediatra, né? Tem, mas Ela faz acaba que. E ela tem pediatria feito geral, né? muita pediatria. Consultório é pediatria, né? Óbvio, recebe, mas eu digo que 20, muitos, às vezes entra até pela nefropediatria, porque o grosso da nefro em consultório, tive uma infecção urinária, procuro nefro para fazer investigação, principalmente se a criança é pequena. Mas a Bianca, acho que Ainda está no passa com a HC, né? Bianca, a Bianca ela migrou muito, ela também estava no Einstein, no HC, ela acabou migrando muito para o consultório e ela tem feito ainda nefro
no Einstein. Então, no Einstein ela tem da equipe de transplante renal pediátrico, passa visita naqueles hospitais que o Einstein tem, Vila Santa, que tem. Mas do HC ela saiu. O HC acaba exigindo. A HC é aquela coisa, né? Não é, eu brinco que a HC é minha droga, não tem jeito. O Encore é minha droga. Porque eu gosto muito de estar lá, mas se você for pensar em salário mesmo, é uma escolha. Prazer e ganho secundário, né? Não, ganho secundário tem, né? Não posso dizer que dá para você Sim. falar que é só o salário, então a gente ganha visibilidade, a gente acaba fazendo muito evento, muita aula fora, e isso é bom, né? Eu gosto muito da aula, então nesse aspecto eu não posso reclamar. A Encore nesse aspecto abre porta, né? Tô aqui hoje porque eu Sim, tava no sim. Encore, né, Fabrício? Que conheci vocês lá, Oi? porque senão, Sem né? Tô dúvida. aqui dando, e nesse aspecto é isso. Acho que como eu, que gosto de dar aula, você está numa instituição como essa, te deixa como acaba sendo uma vitrine mesmo, né? Então, se você estiver só no consultório é mais complicado, né? Eu brinco Sem sempre dúvida. que essa talvez a grande coisa que eu gosto de fazer é essa mesmo, não tem jeito. Minha tia sempre pergunta por você, não sei se você lembra. Eu lembro. E o Bruno, fala. Claro Aí que você eu falou, lembro. a partir de agora o Fabrício está pronto para te atender. Ela E você sempre cuida lembra. dela? Eu moro em Aracaju, ela mora em Salvador. Sim, Mas eu ela sei. sempre manda alguma coisa, eu Pra ver, converso com né? ela, e ela sempre pergunta. Toda vez que eu falo, ela pergunta. Eu não sempre vejo, falo com ele, mando um abraço para ele. Eu falei, tá bom. Bonitinho, bonitinho. Depois eu falar para ela que você deu uma Fala aula pra para a ela. gente, ela vai ficar feliz. Uma Vamos querida também. começar, né, Bruno? Vou Vocês te mandam. apresentar, todo mundo te conhece, mas vou fazer essa formalidade. Então, hoje iniciamos, viu, Bruno, nossas reuniões científicas aqui da cardiologia da Hospital Primavera, Rede Primavera, onde nós temos 2 hospitais e 7 clínicas, né? Então, hoje é uma rede, onde a gente tem tentado ao máximo estimular essas reuniões, né? A gente esse ano vai fazer de maneira quinzenal, então a gente está abrindo com chave de ouro, que é um colega querido, uma pessoa que todos nós admiramos, que é o Dr. Bruno Mioto, que ele é cardiologista pelo INCOR, né? Ele fez doutorado em Ciências da Saúde pela USP, médico assistente da Unidade de Coronariopatia Crônica do INCOR e foi autor aí da diretriz de síndrome coronariana crônica, publicada pela SBC aí em 2025. Então, obrigado pela gentileza, Bruno. É uma alegria ter você iniciando nossas reuniões. Bruno teve a gentileza, hoje é aniversário da filha dele, né? Ele teve esse cuidado, esse carinho de ceder esse tempo aí tão precioso. Agradeço mais uma vez. Obrigado e tenho certeza da excelente aula sempre. E muito obrigado mais uma vez. É isso, Fabrício. Para mim é uma satisfação estar aqui. Eu sempre digo isso e apesar de ser aniversário da Cecília, eu estou muito feliz de estar aqui. Estar aqui porque eu gosto muito de dar aula, como eu disse. Eu estou entre amigos, né? Então eu não tenho dúvida de que a cardiologia, com todos vocês, com todos esses representantes, está muito bem representada aí, muitos egressos, muitos amigos queridos. Então, eu estou feliz mesmo de estar aqui. E quando eu conversei com o Fabrício, eu resolvi trazer um tema até para a gente falar um pouquinho de diagnóstico e como a gente pode adaptar isso na rotina de cada um dos hospitais, né? Então, eu resolvi falar de ANOCA e NOCA. ANOCA e NOCA, né? Eu vou até compartilhar aqui minha apresentação, mas ANOCA e NOCA é algo extremamente presente nas diretrizes, principalmente desde 2019, né? 2019, a gente teve a publicação da diretriz europeia e foi a primeira vez que a gente cunhou o termo síndrome coronariana crônica, né? Antes a gente chamava de doença arterial coronária crônica. Falar em doença dá a ideia de que a fisiopatologia é única, que a fisiopatologia é conhecida. E quando a gente pensa que, na verdade, a gente tem um diagnóstico sindrômico, a gente entende que por trás disso existe uma fisiopatologia que não é a mesma para todo doente. E, nesse sentido, a diretriz europeia
de 2019, que mudou essa terminologia em grande parte por conta da isquemia ou da angina na ausência de coronariopatia obstrutiva. Então, o grande protótipo que a gente tem da doença coronária é a doença aterosclerótica, a doença oclusiva de artéria epicárdica, né? E, de certa forma, ao mudar esse termo para síndrome coronariana crônica, a grande ideia era contemplar também outros mecanismos por trás da isquemia e da angina. E aí, isso a gente, pessoas mais, talvez mais antigas como eu, não vou falar velho, eu me considero novo, mas já ouviu talvez um outro termo para essas síndromes, para essas entidades, que talvez síndrome X chame a atenção de vocês, e alguns de nós pode conhecer isso como síndrome X, né? Mas INOCA, para a gente lembrar, é a isquemia miocárdica na ausência de coronariopatia obstrutiva, enquanto que a ANOCA é a angina na ausência de coronariopatia obstrutiva. Isso é importante entender, porque dentro da ANOCA existe a INOCA, tá? O que eu quero dizer com isso? O paciente chega no nosso consultório com angina típica, eu não consigo encontrar coronariopatia obstrutiva, pessoal, mas nem sempre eu também consigo evidenciar isquemia miocárdica numa prova convencional de avaliação da isquemia. Isso só vai acontecer, por exemplo, uma cintilografia MIB-DIP convencional só vai conseguir flagrar isquemia miocárdica em 20% dos pacientes com ANOCA. Então, a gente vai ter o prazer de... Depois eu vou mostrar uma figura para vocês entenderem esse conceito, publicada no ESC, mas, assim, o fato de você não encontrar isquemia miocárdica numa prova convencional, num ecoestresse, numa cintilografia, não exclui os mecanismos e não exclui a NOCA na jogada. Isso é importante da gente entender. E por que é importante discutir isso? Eu sempre digo, isso está presente cada vez mais nas nossas diretrizes, está presente na nossa diretriz do ano passado de síndrome coronariana. Você já veja, a nossa diretriz anterior, que era de 2014, a gente demorou 11 anos para publicar uma nova diretriz, mas a nossa última diretriz de 2025, apresentada no último congresso da SBC, já cunhou o termo síndrome coronariana crônica também, para a gente poder entender que essa é uma entidade que contempla uma fisiopatologia que pode ser distinta. E por que é importante a gente discutir esse tema de hoje? Primeiro, uma grande proporção dos nossos pacientes submetidos a CAT e com angina típica ou com evidência de isquemia miocárdica não tem lesão obstrutiva, né? Então, essa entidade hoje é definida como INOCA-ANOCA. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o Ischemia Trial, que é um trial muito conhecido na cardiologia, muito conhecido por falar de síndrome coronariana crônica, e quando eu penso nos pacientes que tinham isquemia documentada no Ischemia Trial, quando eles faziam o angiotomo, que era um critério para a inclusão do estudo, mais ou menos 13% desses pacientes não tinham isquemia, não tinham obstrução nas artérias epicárdicas. Então, veja, eu estou falando de INOCA, porque eu estou partindo da presença de isquemia diagnosticada por uma prova funcional, não estou falando de ANOCA, porque lembra, o isquemia era obrigatório ter isquemia miocárdica. Quando eu ia fazer angiotomo, 13% desses pacientes com isquemia não tinham angina. Agora, se a gente for considerar as casuísticas e os outros trabalhos que não partiram da isquemia, mas partiram da angina, a frequência de INOCA-ANOCA é de mais ou menos 50% a 70% nas mulheres e de 30% a 50% nos homens submetidos a cateterismo por angina. Então, as casuísticas, de uma forma geral, mostram para a gente que a prevalência da doença, da síndrome coronariana crônica, da dor no peito, na ausência de doença obstrutiva, chega a ser aí de 50% na população, muito dessa prevalência mais a cargo das mulheres. Então, lembrando, mais uma vez, que a INOCA-ANOCA é muito mais prevalente na mulher do que no homem. A gente chega a ter aí 2 mulheres para cada homem,
Lembrando, mais uma vez, aquele conceito de que o coração da mulher é diferente e que a apresentação clínica, a fisiopatologia é diferente. Ao contrário do que a gente acreditava na minha época, viu, Fabrício? Na minha época, como residente, a gente dizia, chegava alguém com dor no peito no nosso ambulatório, eu fazia um CAT, eu não encontrava lesão obstrutiva, a primeira coisa que eu dizia é que o problema não era no coração. E mesmo quando eu acreditava que podia ser alguma coisa relacionada ao coração, muitas vezes a gente subestimava a doença e dizia que essa era uma doença benigna. E isso não é verdade. A inoca-noca não é uma condição benigna e está associada a uma incidência de evento comparado à da DAC obstrutiva. Então, achar que o indivíduo que tem dor torácica, que tem uma angina do peito e que não tem lesão obstrutiva e por isso ele tem um prognóstico melhor, um prognóstico bom, isso não é verdade. E o pior de tudo, isso é algo para a gente parar para pensar, né? A angina é um sintoma extremamente debilitante. Como muitas vezes a inoca-noca não é diagnosticado e, portanto, muitos médicos não acreditam ainda nesse diagnóstico, acaba que muitas vezes o paciente não é medicado de uma forma apropriada. Então, além de ter uma doença que tem um prognóstico tão ruim como o da DAC obstrutiva, o paciente que sofre com uma angina na ausência de lesão obstrutiva, ele tem uma qualidade de vida ruim, porque, primeiro, a gente não faz diagnóstico, a gente não acredita no diagnóstico. E diferente da DAC obstrutiva, quando o remédio não dá certo, eu tenho a opção da revascularização, seja cirúrgica, seja percutânea. Na noca-noca eu não tenho essa probabilidade. Então, eu tenho que saber fazer tratamento medicamentoso bem feito e muitas vezes a gente não faz porque a gente não acredita no diagnóstico. Então, primeira coisa, pessoal, primeira lição, primeiro conselho, primeiro, acreditem no sintoma do seu paciente, né? Se seu paciente chega com dor torácica, mesmo na ausência de doença obstrutiva, a gente tem que estar preparado para tratar esse paciente, tá? E a gente vai discutir um pouquinho da diretriz europeia, que permite a gente tratar esse paciente mesmo sem uma prova específica para diagnosticar ou ver o mecanismo por trás da angina, né? Essa é a figura que eu falei para vocês, é a figura da diretriz do ESC. Essa é a última diretriz do ESC de 2024. Então, quando eu penso em síndrome coronariana crônica, na verdade, o que eu tenho é um grande iceberg. O que eu vejo na ponta, na parte que está visível do iceberg, é o que eu chamo de DAC obstrutiva, e a parte submersa, a gente pode falar que é a anoca. Pessoal, então, da anoca, só 25% eu consigo detectar isquemia miocárdica por uma prova de isquemia convencional. E esse paciente que tem anoca, que não tem doença obstrutiva, que eu faço uma cintilografia e encontro isquemia miocárdica, esse é o paciente que eu chamo de inoca. Os outros 75% dos casos, eu não consigo encontrar isquemia por uma prova convencional. Um ecoestresse, um teste ergométrico, uma cintilografia com estresse físico ou farmacológico. E isso não exclui o diagnóstico, tá? Qual é o principal mecanismo por trás? É a disfunção endotelial. Então, a disfunção endotelial explica 80% de todos os pacientes com anoca e a gente vai poder discutir um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente pensa na isquemia miocárdica, sempre eu posso ter como causa de isquemia a doença epicárdica e a microcirculação. E para ambas os espectros de micro ou macrocirculação, artéria epicárdica ou microcirculação, eu vou ter mecanismos estruturais e mecanismos funcionais. Primeiro, vamos pensar nas artérias epicárdicas. E aí, quando eu penso em mecanismo estrutural, a aterosclerose, a obstrução aterosclerótica de artéria epicárdica, é o grande molde do que a gente aprendeu sobre a doença arterial coronária, né?
Obviamente que eu posso ter outras coisas, eu posso ter ponte miocárdica, vou dizer para vocês, anedótico ponte miocárdica da isquemia miocárdica, tá? Por quê? Para ter isquemia miocárdica na ponte, eu preciso ter constrição na diástole, e isso é extremamente raro, né? Se a gente lembrar que 90% do fluxo é diastólico, a constrição geralmente é na sístole, e virtualmente até hoje, na minha prática, eu vi apenas 2 casos de isquemia por ponte miocárdica, e na literatura a gente tem aí uma prevalência de ponte em estudo de autópsia que chega a 50% da população. Mas eu tenho outras causas, dissecção, tombo intramural, próprio aneurisma de coronária como uma causa de isquemia por doença estrutural da artéria epicárdica. Eu também posso ter alterações funcionais. E aí o protótipo é a angina variante de Prinzmetal, a angina vasoespástica, que é a causa disfuncional de doença epicárdica, levando a isquemia e a angina. Fora isso, a gente tem a microcirculação, causas estruturais, então eu posso ter rarefação capilar, plug intravascular, obstrução intravascular da microcirculação, fibrose, infiltração, perimicrocirculação, por exemplo, uma amiloidose pode levar a angina e pode levar a isquemia miocárdica. A própria hipertrofia, fazendo compressão extramural da microcirculação, também como uma causa. Mas, pessoal, não tenho dúvida, a principal causa de doença, vamos voltar um que eu acabei passando sem querer, mas a principal causa aí, tem algum microfone aberto? Todo mundo. Tá dando um eco aí. Alguém tá escutando eco? Boa. Então, a principal causa de disfunção da microcirculação continua sendo funcional e lembra, é a disfunção endotelial. Então, disfunção endotelial é a principal causa. A gente viu lá naquela figura do ESC que 80% de todas as ANOCA são por disfunção da microcirculação. Quando a gente pensa em disfunção endotelial, a gente pensa muito em incremento da vasoconstrição, mas o principal mecanismo é perda da capacidade vasodilatadora. Então, lembra, para a gente regular o fluxo coronariano, o que a gente faz, na verdade, é uma vasodilatação da microcirculação, e na doença do endotélio, da disfunção endotelial, que eu perco muitas vezes é a capacidade vasodilatadora da microcirculação e a incapacidade de incremento, por exemplo, do fluxo de sangue, da reserva de fluxo coronariana reduzida, em função dessa perda de capacidade vasodilatadora. Então, não tenho dúvida, talvez o principal mecanismo por trás da inoca é a disfunção microvascular e a incapacidade de vasodilatação, por exemplo, induzida por esforço, né? Quando a gente pensa numa cineangiocoronariografia, apenas 10% do que a gente vê dos vasos é o que realmente representa a circulação coronariana. Então, 90% da circulação coronariana é a microcirculação. Então, só para a gente entender que a doença de microcirculação também é muito prevalente nesse cenário. E aí a gente falou um pouquinho, e eu gosto sempre de citar os endótipos, né? É importante tentar reconhecer qual é o endótipo, qual é o fenótipo. Alguns livros vão falar de fenótipo, outros vão falar de endótipo. Por que é importante? Porque o tratamento da angina microvascular é diferente da angina vasoespástica, tá? Então, primeiro, a angina microvascular, ela é uma angina que tem sintomas compatíveis com a angina de artéria epicárdica. Então, geralmente, é uma angina de limiar fixo, né? Eu tenho, às vezes, evidência objetiva de isquemia, principalmente se eu sei escolher a prova correta para avaliação, mas fundamentalmente para avaliação de microcirculação, a gente vai usar alguns índices que eu vou falar para vocês. O que é comum é eu ter angina de esforço ou um equivalente isquêmico, e aí é muito comum a dispneia induzida por esforço, tá?
E a gente vai ver que a angina microvascular ela está muito ligada à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Então, a angina microvascular aumenta de forma muito importante a hospitalização por ICFEP. Eu digo sempre que ela é uma angina que é mais parecida com a angina de artéria epicárdica. Ela tem limiar fixo, mas quando eu tenho vasoconstrição da microcirculação, ela pode ter episódios de angina variável ou de angina em repouso. Então, eu digo que a angina microvascular ela fica no meio do caminho entre a angina vasoespástica e a angina de artéria epicárdica. A minha dica sempre, quando vocês estiverem lidando com esse tipo de paciente, é tentar, pelo quadro clínico, tentar entender qual a probabilidade maior de um endótipo ou do outro. O outro endótipo já está descrito há muito tempo, que é a angina variante de Prinzmetal, a angina vasoespástica. Essa é uma angina nitrato responsiva. Eu tenho episódios de angina em repouso. É muito mais comum em mulheres da meia-idade, com episódios de angina que frequentemente acontecem à noite ou com mudança de temperatura ou precipitados por hiperventilação. Então, ela tem uma característica muito própria. Ela não tem limiar fixo. Essa é uma angina que acontece em repouso, é uma angina que acontece à noite, é uma angina que acontece na mudança de temperatura. Tem uma figura muito clássica do Nether, de um homem saindo de um restaurante na neve e quando ele está saindo do restaurante, ele está com a mão no peito, fazendo sinal de Levine. Na minha opinião, ali é uma angina vasoespástica. Esse paciente mudou bruscamente de temperatura, talvez um ambiente com temperatura controlada, dentro de um restaurante, e sai para a neve, né? Essa figura é muito clássica, né? Então, a angina vasoespástica tem essa característica, né, de ser episódio frequentemente noturno, de ter episódios com a mudança de temperatura, não ter uma relação clara com o exercício. Então, quando você encontrar uma mulher, geralmente de meia idade, com esse padrão de dor, a gente tem que pensar em angina vasoespástica, tá? Geralmente, nos episódios de dor, eu tenho infra ou supra do segmento ST. Então, é importante entender que a gente pode usar essa característica da angina vasoespástica para fazer diagnóstico e a gente vai entender como. Olha só, aqui um exemplo clássico, né? Obviamente que é um caso numa injeção inicial, uma paciente que tem doença epicárdica, que tinha um stent pregresso na circunflexa, e eu tenho uma reestenose na borda proximal do stent. Entretanto, olha só, esse é só para mostrar para vocês como os mecanismos eles podem coexistir no mesmo paciente. O paciente não vai ter, muitas vezes, só doença epicárdica. Isso explica o porquê de 20% dos pacientes submetidos à angioplastia continuarem sintomáticos após a realização do procedimento. Por quê? Porque os mecanismos eles podem se sobrepor. Esse paciente em especial que eu mostro para vocês, ele tem aqui uma reestenose de um stent, ele tem doença epicárdica, ele já ganhou um stent, e aí, durante o CAT, ele faz um vasoespasmo severo, tanto do território da descendente anterior, quanto do território da circunflexa, e aí, após a injeção de nitroglicerina, ele tem uma reversão desse vasoespasmo, para mostrar como essa doença ela pode coexistir diferentes mecanismos fisiopatológicos. Vamos falar um pouquinho de prognóstico. Eu gosto muito de chamar a atenção nesse estudo, porque esse estudo mostra uma relação muito clara entre doença microvascular, angina microvascular e hospitalização por insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, é importante entender que a angina microvascular ela é uma das causas e um dos fenótipos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e a gente está falando aqui de ICFEP, hospitalização por ICFEP, mas esse estudo também mostrou um aumento de MACE associado à angina microvascular. Esse outro estudo, uma análise retrospectiva, é o grande problema de angina com angina ou isquemia sem doença obstrutiva é a dificuldade em fazer estudo com essa população, então boa parte do que a gente vê é análise retrospectiva, mas quando a gente pega esse estudo em especial, e eu pego como referência
uma população sem angina e sem obstrução e comparo com pessoas com isquemia angina ou sem obstrução ou com disfunção, com obstrução difusa, o que eu encontro é que em relação a evento, em relação a MACE, a proporção de MACE é semelhante, seja naquele paciente com angina sem lesão obstrutiva, seja naquele paciente com angina e lesão obstrutiva difusa, para mostrar para vocês como a gente subestima o prognóstico dessa doença. Então, mais uma vez, a NOCA não é uma entidade benigna e a gente substancialmente tem dificuldade em tratar. Primeiro, porque a gente não reconhece o diagnóstico. Segundo, porque mesmo como a gente reconhece, a gente se atém às medicações e não tem a possibilidade de revascularização, né? Para a gente entender diagnóstico, eu gosto muito de mostrar essa figura, que é como a gente interpreta os exames. Então, pessoal, a gente já está cansado de falar de FFR. FFR, que é a reserva de fluxo fracional, ela avalia exclusivamente a artéria epicárdica. E por mais que seja reserva de fluxo fracional, o cálculo da FFR não envolve fluxo, ele envolve pressão. E eu meço a pressão durante a hiperemia máxima na raiz da aorta, ou seja, previamente à lesão, avalio a pressão durante a hiperemia máxima após a lesão e faço uma relação de pressão entre a pressão pós-obstrução e pré-obstrução. E aí eu tenho uma relação, é igual fazer ITB, né? Quando eu faço ITB, eu estou medindo a pressão na perna e dividindo pela pressão do braço. Quando essa relação é menor do que 0,8, ou seja, quando eu tenho uma perda de pressão de 20% através da lesão, eu tenho o que eu chamo de FRTR positivo, e aí eu posso dizer que essa lesão ela é hemodinamicamente significativa. Por outro lado, quando eu falar para vocês de índice de resistência microvascular, eu estou falando exclusivamente da microcirculação. Então, eu consigo medir esse índice de resistência. Qual é a resistência da microcirculação? Se eu tenho uma resistência microvascular aumentada, eu tenho doença da microcirculação. Isso é diferente da reserva de fluxo coronariano. A reserva de fluxo coronariano, ela vai avaliar todo o sistema. Então, se eu tenho uma lesão obstrutiva de artéria epicárdica, eu posso ter queda da reserva de fluxo coronariano. Se eu tenho doença da microcirculação, eu posso ter queda da reserva de fluxo coronariano. E a reserva de fluxo coronariano, ela é, na verdade, uma relação do fluxo na hiperemia máxima do fluxo em repouso. Então, a gente vai ver mais para frente um exemplo de um PET scan. Se meu fluxo em repouso é X e se meu fluxo durante hiperemia máxima é Y, essa relação de Y sobre X me dá a minha reserva de fluxo coronariano. Pra vocês terem uma ideia, a gente considera normal uma reserva de fluxo maior que 2. A maioria de nós que está assistindo essa apresentação tem uma reserva aí ao redor de 3. Ou seja, eu sou capaz de triplicar o meu fluxo coronariano de uma situação de repouso para uma situação de hiperemia máxima, tá? É isso que quer dizer o número, tá? Então é importante a gente botar isso em perspectiva. Então vamos pensar primeiro no diagnóstico. O diagnóstico padrão ouro é invasivo. Então chegou no meu consultório um paciente com angina típica. E aí eu fui conhecer a anatomia desse paciente, fiz um CAT e ele não tem lesão, ou a lesão é discreta ou a lesão é moderada. E aí qual é o primeiro passo? É fazer o FFR. Para eu falar de doença de ANOCA e NOCA, o FFR primeiro precisa ser maior do que 0,8. E aí a primeira etapa é fazer esse teste com adenosina, porque com adenosina, hiperemia máxima, eu consigo avaliar o FFR e eu consigo avaliar reserva de fluxo coronariano e índice de resistência microvascular. Eu faço isso através de um catéter
que consegue medir fluxo através de termodiluição. Vocês já calcularam, vocês lembram aí de UTI, que vocês usavam catéter para cálculo de débito cardíaco, também era baseado nesse preceito da termodiluição. E é isso que a gente faz para calcular reserva de fluxo coronariano e índice de resistência microvascular. É aí, pessoal, reserva de fluxo coronariano maior do que 2, maior ou igual a 2, com índice de resistência ou índice de resistência microvascular, com índice de resistência microvascular menor do que 25, eu tenho que ter as duas condições, eu não tenho doença da microcirculação. Se eu tenho, meu FFR é maior do que 0,8 e eu tenho reserva de fluxo menor do que 2, ou índice de resistência microvascular maior ou igual a 25, eu tenho disfunção da microcirculação. E aí eu parto para outra etapa, que é um teste de vasorreatividade com acetilcolina. Então, a primeira etapa, que é usar adenosina, é para calcular FFR, reserva de fluxo coronariano, índice de resistência microvascular, através de um catéter com termodiluição. Depois disso, teste de vasorreatividade com acetilcolina. O que eu posso ter? Eu posso não... O que pode acontecer é que eu faço acetilcolina, eu não desencadeio vasoespasmo, eu não tenho angina, eu não tenho isquemia, eu não altero eletro. Então, na ausência de doença da microcirculação, se eu não desencadeio vasoespasmo, aí eu posso dizer que essa dor é não cardíaca. Eu não tenho lesão obstrutiva, meu FFR é negativo, minha reserva de fluxo coronariano e meu índice de resistência vascular é normal, eu não desencadeio vasoespasmo. Por outro lado, se eu não tenho doença de microcirculação, mas desencadeio vasoespasmo, angina, isquemia, alteração de eletro, eu tenho o endótipo da angina vasoespástica. Vamos voltar para o outro lado agora. Meu FFR é normal. Eu tenho uma reserva diminuída e ou índice de resistência aumentado. Não desencadeei vasoespasmo, a minha angina é uma angina puramente microvascular. E se eu desencadeei as duas coisas, eu tenho um fenótipo múltiplo, eu tenho tanto angina microvascular quanto angina vasoespástica. E esses são os endótipos, esses três são os endótipos conhecidos da INOCA-NOCA, angina vasoespástica, angina microvascular e o misto de angina microvascular e angina vasoespástica. Poxa, Bruno, você falou do padrão ouro, o padrão ouro é invasivo, são poucos os centros no Brasil, eu conheço 2 que fazem avaliação invasiva hoje, posso me enganar se tiver mais, mas não é frequente, mesmo aqui em São Paulo, a gente não consegue fazer esse exame para todos os doentes. Como é que eu posso fazer para fazer diagnóstico se eu não tiver o padrão ouro, que é o catéter guia com avaliação intracoronária por termodiluição? Pessoal, a gente tem algumas alternativas não invasivas, e é por isso que é importante a gente discutir isso. Qual é o padrão ouro não invasivo? É o PET scan. Tá? E eu vou mostrar um PET scan para vocês. O PET scan permite a avaliação de reserva de fluxo coronariano, e aí, na ausência de lesão obstrutiva, uma reserva de fluxo coronariano reduzida leva essa doença para microcirculação. Dica de ouro. E aí, isso aqui, pessoal, eu acabo recebendo doente do Brasil todo, por telemedicina, às vezes, para dar minha opinião e tentar fazer diagnóstico. A cintilografia com detector sólido CZT, ou seja, eu vou usar o MIB convencional, eu vou fazer estresse farmacológico com dipiridamol, mas o que muda aqui é que eu tenho que ter um aparelho, um cintilógrafo com detector sólido CZT. Esse tipo de aparelho está presente em múltiplas capitais do Brasil. Tem que checar, e aí é uma dúvida que eu tenho, eu não sei se Aracaju tem um aparelho como esse, depois se tiver alguém que saiba me responder. Mas o detector sólido CZT é o cintilógrafo mais moderno, são cintilógrafos de última geração, e ele permite uma obtenção muito rápida da imagem. E através desse cintilógrafo eu consigo obter informações
para avaliação de reserva de fluxo e índice de resistência microvascular. Consigo isso através da ressonância magnética, mas também num protocolo específico de obtenção de imagem, e eu consigo isso com o ecodoppler, mas aí pela posição, precisa ser um ecocardiografista treinado, eu consigo fazer essa avaliação só da descendente anterior, por conta da anatomia e da relação dela com o tórax. Não consigo fazer reserva de fluxo coronariano com eco, nem da CX, nem da CD. Fora isso, quando eu tenho um CAT que consegue filmar todo o enchimento de uma artéria, existe avaliação fisiológica baseada no processamento das imagens, e aí o destaque é o MIEFAR, que eu consigo, através do MIEFAR, fazer uma derivada do índice de resistência microvascular. Então, se eu tenho um cateterismo, tem alguns softwares que conseguem avaliar a imagem do CAT, a velocidade de progressão do contraste pela artéria, e consegue nos dar uma derivada do índice de resistência microvascular. Por exemplo, no INCOR, eu consigo fazer o padrão ouro hoje, eu consigo fazer análise invasiva, mas por muito tempo eu conseguia fazer o MIEFAR para avaliação do índice de resistência microvascular. Então, dica prática para vocês, checar se aí em Aracaju vocês têm em algum serviço uma cintilografia com detector sólido CZT, e aí tem que pedir cintilografia de perfusão miocárdica com MIB-DIP em cintilógrafo com detector sólido CZT em protocolo de avaliação para doença de microcirculação, tá? Porque o protocolo de obtenção da imagem é um pouquinho diferente, a gente tem que comunicar para o nosso médico de medicina nuclear como vai ser a obtenção dessa imagem, qual o protocolo que ele vai usar. Em relação à angina vasoespástica, a análise invasiva também com acetilcolina é o padrão ouro, mas eu gosto de dizer para vocês aqui, Holter, como possibilidade para fazer diagnóstico. Eu tenho no meu consultório ou na minha clínica um paciente que tem episódios de dor muito frequentes à noite, eu coloco o Holter nele, eu coloco aí uma monitorização de 7 dias, um looper de 7 dias, e o que acontece? Lembra que eu disse para vocês que se eu tenho angina microvascular no geral, vasoespástica, no geral eu tenho supra ou infra no eletro, se eu coloco o Holter e ele faz um episódio de dor, eu vou ter alteração de ST diagnosticada no Holter. Então, a gente usou por muito tempo aqui no Instituto do Coração, eu tenho alguns casos no ambulatório que a gente conseguiu fazer diagnóstico pelo Holter, né? Um episódio de dor em repouso com alteração eletrocardiográfica sugestiva de isquemia e sugestiva de angina vasoespástica. Vamos seguir então, né? Então, pensamos no diagnóstico, pessoal, mas, puxa, Bruno, ainda é difícil fazer diagnóstico aqui do mecanismo por trás. Então, lembra da que a gente comentou sobre os endótipos e as diferenças na clínica. Por quê? Por que isso é importante? Isso aqui eu tirei da diretriz europeia, 2024. Fiz uma história clínica, excluí causas não cardíacas, fiz o eletro, achei que síndrome coronariana crônica é possível, fui avaliar. Quando eu avaliei esse meu paciente, primeiro, avaliação anatômica, seja uma angiotomo, seja um CAT, não mostrou doença obstrutiva. Eu fiz uma prova de isquemia. Ela pode ser positiva. Se essa prova de isquemia foi positiva, ficou fácil. Eu tenho uma inoca. Mas lembra, 80% das anocas não tem prova de isquemia. Então, eu vou fazer uma prova convencional, uma cintilografia MIB-DIP clássica, e essa MIB-DIP vai ser negativa. Eu estou autorizado a tratar como anoca-inoca, pessoal. Então, eu tenho um diagnóstico possível, eu tenho uma angina que eu acredito que seja. Eu fiz uma prova anatômica que não mostrou lesão obstrutiva. Eu encontrei ou não encontrei isquemia miocárdica, pensando em anoca-inoca, eu estou autorizado a tratar.
Meu paciente melhorou com o tratamento, pronto, está resolvido. Meu paciente, eu reavaliei sintoma, eu pensei em ANOCA, eu tratei, meu paciente melhorou. E aí, a avaliação subsequente, seja invasiva ou não invasiva, com provas específicas, pode ficar para aquele paciente que não respondeu com tratamento medicamentoso. E aí eu posso fazer análise invasiva, que eu mostrei para vocês, padrão ouro. Então, para angina microvascular, eu vou considerar reserva de fluxo coronariano menor que 2, menor ou igual a 2, um índice de resistência microvascular maior que 25, e aí nesse cenário, ou eu vou desencadear vasoespasmo, e nesse cenário a gente vai ter aí o diagnóstico. Então, para a gente lembrar aqueles valores, ó, para a gente fazer diagnóstico de angina microvascular, eu vou ter que ter um FFR maior do que 0,8, uma reserva de fluxo menor que 2 e um índice de resistência maior ou igual a 25, tá? Então, mas o mais importante de lembrar é que vocês estão autorizados a tratar e avaliar a resposta ao tratamento. Isso aqui é um PET scan, né? Um PET scan que eu disse para vocês, uma paciente de 72 anos com desconforto torácico e dispneia aos esforços, um eco com fração de ejeção preservada, um score de cálcio só de 2, que não tinha evidência de alteração perfusional numa MIB-DIP, mas aí que quando eu fiz o PET scan pensando no diagnóstico, olha que legal, olha aquilo que eu disse para vocês, descendente anterior, fluxo de repouso 0,61, hiperemia máxima subiu só para 0,78, ou seja, esse número sob esse, a reserva de fluxo é só de 1,27. Esse paciente tinha doença da microcirculação, e essa doença da microcirculação era triarterial, né? Olha só, se você for olhar só a perfusão como um MIB, a gente não vai encontrar alterações da perfusão nesse paciente, tanto a imagem de repouso como estresse é extremamente homogênea, mas quando eu avalio reserva de fluxo, eu mostro aí uma reserva de fluxo reduzida, fazendo o diagnóstico de doença microvascular. Tratamento. E aí vem o conceito. Por que é importante tentar fazer o diagnóstico do endótipo, tanto do ponto de vista clínico ou, quando possível, através de exames secundários? Porque isso vai ter impacto principalmente no tratamento antianginoso, né? Todo paciente com INOCA-NOCA vai merecer, primeiro, controle de fator de risco, nutrição, controle de peso, alimentação saudável, manutenção do peso, cessação do tabagismo, como lidar com estresse e exercício. E uma das coisas que melhora muito a angina microvascular é reabilitação, né? Então, a gente tem que incentivar o nosso paciente a fazer exercício e, se possível, encaminhar para reabilitação, e isso faz diferença. O segundo passo, em relação ao tratamento, é controle de fator de risco, né? Então, tratar hipertensão, tratar dislipidemia, tratar diabetes. Depois disso, a gente vem para as medicações antianginosas. E aí, no caso das medicações antianginosas, todo paciente com INOCA-NOCA merece estatina. Estatina melhora para valer disfunção endotelial, gente. A gente tem uma das teses aqui de um dos assistentes da coronária, um pouco mais velhos do que eu, quer dizer, bem mais velhos do que eu, foi avaliar o efeito das estatinas sobre o teste ergométrico. E muitas vezes a estatina isoladamente é suficiente para normalizar um teste ergométrico que era positivo. Por quê? Porque as estatinas têm uma ação muito interessante na disfunção endotelial. E lembrando que 80% dessas disfunções da microcirculação são por disfunção endotelial, pode ser um aliado importante. Então, quando a gente tem ANOCA e NOCA, considerar estatina e inibidor de ECA para todo mundo. Inibidor de ECA, porque a evidência para IECA é muito maior do que para BRA nas síndromes coronarianas crônicas, e eu gosto de brincar que nos pacientes com doença coronária, com síndrome coronariana crônica, BRA é que nem xarope. A gente só dá
quando tem tosse com IECA. Então, por quê? Porque a evidência, principalmente na DAC obstrutiva, ela é muito mais robusta com IECA do que por BRA. E aí vale a pena a gente pensar nos endótipos, né? Se eu tenho angina vasoespástica, eu vou pensar principalmente nos bloqueadores de canal de cálcio, nos nitratos de ação prolongada, no nitrato de curta ação de SOS, e no Brasil, infelizmente, a gente não tem o nicorandil. Eu vou pensar naquelas medicações que têm ação vasodilatadora, né? Enquanto que na angina microvascular eu vou pensar beta-bloqueador. Beta-bloqueador, lembra, eu não uso na angina vasoespástica, porque quando eu bloqueio o beta-receptor, eu libero o receptor alfa, que é o culpado principalmente da angina vasoespástica. Então, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, nicorandil, ranolazina, ivabradina, trimetazidina, aqui em ordem, praticamente ordem alfabética, tirando aqui a ivabradina e a trimetazidina, mas uma associação particularmente interessante na angina microvascular é associar beta-bloqueador com alguma medicação de ação metabólica. Isso a diretriz europeia de 2024 trouxe para a gente, tá? Então, se a gente for pegar a diretriz europeia de 2024, e aí a gente já fala mais em personalização do tratamento, quando eu pego aqui beta-bloqueador, ó, é uma medicação preferencial para disfunção microvascular, da mesma forma, trimetazidina e ranolazina, que são duas medicações de ação metabólica, também são preferenciais no tratamento da disfunção microvascular. Então, essa associação de beta-bloqueador com antianginosos de ação metabólica parece ser bastante interessante no tratamento da angina microvascular. E aí, beta-bloqueador eu vou evitar na angina vasoespástica. Na angina vasoespástica, eu vou usar principalmente os bloqueadores de canal de cálcio, nitrato e nicorandil, né? Nitratos, não sei se vocês repararam, eu não uso na angina se eu penso em microvascular. Por quê? Sabidamente, nitrato leva a disfunção endotelial. Alguns estudos mostram isso, até uma maior taxa de evento, por exemplo, em pacientes com diabetes e doença obstrutiva. Então, se a gente pensa que um dos principais protótipos da angina microvascular é a disfunção endotelial, eu devo evitar nitrato de ação prolongada, principalmente na angina microvascular, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui mais uma vez, aqui da diretriz europeia, só para mostrar que é muito parecido com aquela figura que eu mostrei para vocês, mudança de estilo de vida, controle de fração de fatores de risco, tratamento medicamentoso, sempre considerando estatina e IECA para todo mundo e BRA na intolerância à IECA. E mais uma vez, quando eu penso nos antianginosos, mais uma vez, microvascular, beta-bloque, bloqueador de canal de cálcio, ranolazina, trimetazidina e ivabradina. E na anormalidade da vasoconstrição, aí sim, bloqueador de canal de cálcio, nitrato, nicorandil, como opções de tratamento nesse paciente com angina vasoespástica. Essa figura é uma figura da nossa diretriz. Dr. Caio, que deve estar assistindo, conhece essa figura. Essa figura foi feita a 6 mãos, né? Então eu tive o prazer de fazer essa figura junto com o Caio, que está aí com vocês, aí em Aracaju, com o Nilson Pop. E mais uma vez, essa figura ela permite a personalização do tratamento da angina. Eu considero o tratamento da angina e essa personalização a grande pérola da nossa diretriz. Talvez isso é o que diferencie. Nenhuma diretriz no mundo fala em personalização como a nossa diretriz fala, considerando frequência cardíaca, pressão arterial, fração de ejeção, e nesse quadro em especial a gente falando de INOCA e ANOCA, né? E mais uma vez falando dos endótipos diferentes, doença microvascular e vasoespástica. E aí, quando eu falo, mais uma vez, de doença microvascular, em ordem alfabética, bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, ivabradina, ranolazina e trimetazidina. Essa associação em particular, eu gosto muito de beta-bloqueador com alguma medicação de ação metabólica. E na angina vasoespástica,
considerar bloqueador de canal de cálcio como primeira opção, nitrato de ação rápida para alívio das crises de angina e nitrato de ação prolongada. E aí, pessoal, não está na diretriz e eu vou dar aí para vocês a dica de ouro. No INCOR, a gente tem uma série de casos de pacientes com vasoespasmo refratário que não tiveram controle da doença com bloqueador de canal de cálcio, nitrato de ação longa. Vocês não vão encontrar isso e pela possibilidade da gente não, isso não foi contemplado na nossa diretriz, até porque é uma opinião muito mais de especialista. Eu digo para vocês, você usou bloqueador de canal de cálcio, não melhorou. Usou nitrato de ação longa, não melhorou. Considera um alfa-bloqueador periférico, e aí, em especial, a doxazosina, né, que ela tem uma ação periférica mais intensa do que a tanzulosina, como uma opção. Se o mecanismo por trás do vasoespasmo é o receptor alfa, por que não bloquear receptor alfa periférico? E a gente tem uma série de casos no INCOR de uma melhora muito expressiva nesse perfil de paciente com o uso de bloqueador alfa periférico. Inclusive, a gente já publicou alguns desses casos, e uma das publicações referentes a isso foi na própria revista da SOCEST, fácil, gratuito, para vocês poderem acessar. Então, uma dica prática, até no consultório, isso eu uso muito, bloqueador alfa periférico doxazosina no paciente que se mantém refratário ao uso de bloqueador de canal de cálcio e nitrato de ação prolongada, tá bom? Take home messages, para a gente terminar. Angina se relaciona com uma perda de qualidade de vida muito importante, inoca frequentemente é negligenciada como diagnóstico, isso faz com que a gente trate mal esses pacientes e esse paciente vive com uma péssima qualidade de vida, porque a gente não acredita no diagnóstico, ele é extremamente sintomático e mesmo quando eu acredito, eu não tenho a possibilidade de revascularizar esse paciente como na DAC obstrutiva. É muito mais comum em mulher do que em homem, lembrando que os mecanismos podem se sobrepor, inclusive com a doença aterosclerótica epicárdica. A disfunção da microcirculação, como a gente já mostrou, se correlaciona com mais evento e identificar o mecanismo por trás desse noca-noca permite um tratamento mais adequado e melhora a percepção de que realmente o paciente tem algum problema e que merece um tratamento intensivo. Eu acho que era isso, eu até excedi um pouco o tempo, mas abri aí para a gente poder discutir. Eu vou deixar de compartilhar a apresentação. Brilhante aula, Bruno, obrigado. Didática espetacular, acho que ficou muito claro. A gente vai abrir aí para as perguntas. Eu vou começar aqui a pergunta. Bruno, na maioria dos locais não tem uma, né, avaliação invasiva, nem até mesmo não invasiva. Existe algo de correlação desses exames invasivos com o quadro clínico, comparando com o quadro clínico, em relação à diferenciação de vasoespástica e microvascular? Existe algum trabalho que diga assim, não, existe uma boa especificidade com o quadro clínico para você diferenciar comparado com esses exames invasivos? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, Fabrício, assim, não tem nenhum trabalho que correlaciou. A gente sabe muito bem em relação aos endótipos. Eu acho que uma história bem tirada é fundamental para você primeiro tentar triar os endótipos diferentes, né? Então, comparando com a angina clássica, angina de livro, que ela é limiar fixo, responsiva. Então, eu sei que eu vou ter, por exemplo, seu João, que tem uma placa de 90% na CX, ele sempre vai ter angina quando ele vai na padaria e sobe o morro, né? Então, é um limiar muito fixo da angina. O mais parecido com isso é o da angina microvascular, tá? Então, a angina microvascular, ela tem um limiar mais fixo, é uma angina de esforço ou um equivalente isquêmico de esforço, mas eu tenho que entender que, além disso, eu posso ter episódios de limiar mais variável, né? Então, o cara que tem um fenótipo misto, ele vai ter uma mistura de limiar fixo com episódios de limiar variável,
enquanto que a angina variante de Prinzmetal é sabidamente conhecida como uma angina de predominância noturna, mudança de temperatura, episódios em repouso. É óbvio que isso já se correlacionou muitas vezes com a forma com o que eu tenho de diagnóstico invasivo. Então, o padrão vasoespástico puro, ele vai ter uma angina de limiar variável, que já foi descrita por Prinzmetal lá atrás, mesmo na ausência de estudo confirmador, né? Enquanto que, se eu tenho um limiar mais fixo, eu tenho que pensar. Então, primeira chave em relação a lidar com esses pacientes é ir atrás, primeiro, da clínica, do fenótipo. Várias vezes eu no ambulatório de coronária do INCOR com os residentes, o residente chega, doutor Bruno, isso não é angina, não. O paciente fala que tem dor só à noite, sempre em repouso. Eu falo, você tem certeza que isso não é angina? Qual é o padrão de angina que dá episódios frequentemente noturnos, que faz o paciente acordar com dor no peito, né? Então, a gente tem que, de certa forma, através da clínica, tentar jogar. Agora, checa, assim, Holter tem em todo lugar. Então, se tem um paciente que tem episódio de angina frequente, né, e muitas vezes antes do diagnóstico, esses pacientes têm episódios frequentes de angina. Você consegue flagrar episódio ao longo de 7 dias, com um looper de 7 dias, com exame estendido, ou mesmo com o Holter. Se isso não acontece, pensando, é muito frequente, assim, checa. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez me procurou no consultório uma médica, ela era uma pneumologista de Dourados, lá em Mato Grosso. Me procurou no consultório porque tinha uma dor no peito, muito sugestiva, era sempre ao esforço, mas o médico que acompanhava ela fez um CAT, fez uma avaliação invasiva e não encontrou lesão obstrutiva. O que ele falou para ela? Seu problema não é no coração. Você deve estar nervosa, você deve estar ansiosa, deve ser ansiedade. E aí foi convivendo com dor de esforço. E aí ela me procurou depois de um tempo. Eu dei uma aula sobre inoca-noca, isso tem um tempo, num simpósio de doença coronariana em Dourados. Eles têm um evento no Mato Grosso que alterna Campo Grande e Dourados. Esse ano eu tinha ido para Dourados, ela foi e assistiu essa aula. E aí ela veio em São Paulo me procurar. Eu falei, poxa, tenho que confirmar esse diagnóstico, né? E aí, por exemplo, liga para um, liga para o outro, eu descobri que tinha um detector sólido, um cintilógrafo, um detector sólido CZT em Campo Grande. Ela saiu de Dourados, foi até Campo Grande e fez uma cintilo com detector sólido CZT e a gente confirmou o diagnóstico. Ela tinha um índice ela tinha uma reserva de fluxo reduzida. Então, eu sei que, por exemplo, grandes hospitais aqui em São Paulo, o Einstein tem, o Sírio tem, o INCOR tem. Então, é um cintilógrafo mais novo. Então, se algum hospital adquirir um cintilógrafo, um aparelho mais novo, tem uma chance grande de ser um detector sólido CZT. Então, só entender se aí na região, e aí não precisa ser, se tiver em Aracaju, ótimo, mas às vezes tem alguma cidade perto do Nordeste, alguma capital que seja possível fazer diagnóstico. Eu acho que a gente tem falado tanto desse diagnóstico, tem saído nas diretrizes, e existe uma força-tarefa, de certa forma, para que a gente aumente o número de aparelhos ou que a gente consiga fazer avaliação até invasiva, né? Até pouco tempo atrás não tinha ninguém no Brasil que fazia avaliação invasiva. Aqui em São Paulo eu já conheço 2 ou 3 serviços que conseguem fazer avaliação invasiva. E para fazer avaliação invasiva, não é que eu preciso comprar um aparelho, eu vou usar o meu próprio aparelho de hemodinâmica. Eu tenho que ter a prerrogativa e o catéter de termodiluição é da Abbott. Então, vira e mexe, o nosso hospital tem uma negociação comercial com a Abbott para comprar algum tipo de coisa, duplo lumen, né, catéter. Então, o que eu acho? Eu acho que tendo o aparelho,
tendo boa vontade da equipe, né? Porque o pessoal, às vezes, ainda, principalmente a avaliação com acetilcolina, ainda tem muita gente que tem medo de desencadear vasoespasmo, né? Não é tão fácil. Eu lembro que quando eu era residente, às vezes, e eu fiz isso na minha residência, eu pegava o indivíduo que eu achava que tinha vasoespasmo, eu botava um eletro e enfiava os braços e as pernas dele no gelo, para ver se eu desencadeava vasoespasmo e conseguia ter alteração eletrocardiográfica. Hoje em dia não dá para fazer isso sem ter a coronária na mão, sem ter uma injeção de nitroglicerina para injetar intracoronária. Mas dá para comprar um catéter de termodiluição. É óbvio que isso num hospital público é mais complicado, custo, mas a gente pode, convênio também no geral não cobra, mas existe uma demanda. A maioria dos meus pacientes de consultório, eu fiz análise não invasiva, mas com a disponibilidade aqui, eu já fiz de alguns pacientes análise invasiva também no Instituto do Coração. Então, primeiro, dica prática, tentar checar aí na região se a gente tem algum detector sólido CZT. Provavelmente alguém que trabalha com medicina nuclear vai saber dizer para a gente. Se não tiver, e aí a gente vai ter que tentar ir atrás de confirmar de outra forma, mas fundamentalmente trate, avalie resposta ao tratamento. Se você tratar e melhorar o sintoma, muito provavelmente você está acertando no diagnóstico. Perfeito. Alguém pergunta, o antagonista do cálcio, Bruno, algum preferencial de tiazene, fedipina na O que eu sua mais prática? uso é o anlodipina mesmo, velha e boa de Anlodipina. guerra. Velha e boa de guerra. Então, na prática, que eu mais uso é a anlodipina. Você pode, em angina vasoespástica, principalmente epicárdica, Fabrício, na ausência de resposta à anlodipina, usar 2. Eu não gosto, aumenta muito a chance de intoxicação por bloqueador, mas está descrito na literatura você usar diltiazem mais anlodipina. Você pode usar isso para aquele paciente do fenótipo vasoespástico, se não tiver resposta. Então, eu já tive um paciente no INCOR que usava diltiazem, anlodipina, doxazosina e nitrato de ação prolongada. Perfeito. Abri aí para perguntas. Alguém da hemodinâmica? E assim, tinha um pessoal treinando o software do MIEFAR. Não sei se o MIEFAR pessoal é legal, conseguiu. é legal. Não O sei se problema do alguém. MIEFAR é que não é assim, você compra o software e beleza, eu tenho o software, eu posso usar em 200 doentes. No INCOR a gente conseguiu usar porque existia uma concessão do fabricante, vamos usar fabricante, eu não sei se é o termo certo para software, né? Mas como era um hospital escola, eles tinham interesse que os residentes tivessem familiaridade com o método, então ele disponibilizava que a gente usasse por X exame por mês. O problema do MIEFAR é que a gente paga, em vez de pagar o software, a gente paga por análise, né? E não é barato, né? Então, é uma outra possibilidade. Como eu disse bem, eu tenho que ter, numa injeção da Cineanjo, uma injeção que eu consiga avaliar todo o vaso e pela velocidade de progressão do meio de contraste, o software faz uma derivada do índice de resistência microvascular, tá? Era o que eu tinha até muito pouco tempo atrás no INCOR. Aí há um ano, mais ou menos, a gente começou a fazer a avaliação invasiva. Mas eu ainda uso, como eu tenho essa disponibilidade gratuita para o SUS, por conta desse objetivo de treinar o médico residente, de familiarizar o médico residente com o método aqui, eu consigo, às vezes, usar para o meu paciente do SUS, que ainda eu tenho dificuldade de usar análise invasiva. Né? Eu não consigo, porque o catéter é caro, eu consigo para o meu paciente de convênio particular, e aí eu ainda uso o MIEFAR aqui para o meu doente SUS. Perfeito. Alguma pergunta? Caio, falou alguma coisa, Caio? Tudo bom, Fabrício? Eu vou contar um segredo antes do Caio falar,
Boa parte desses slides aí foi o Caio que fez. Era uma aula até que a gente fazia em conjunto para os residentes do INCOR. Queria agradecer, Bruno, pela menção do slide aí a 6 mãos, né, da diretriz do tratamento personalizado. Mas só para falar um pouquinho em relação ao que o Fabrício perguntou, eu acho que o grande gargalo hoje do tratamento, e primeiro, na verdade, do diagnóstico, é que a gente tem algumas formas não invasivas de analisar principalmente reserva de fluxo, algumas outras como o MIEFAR, que dá para ver índice de resistência da microcirculação, mas quando a gente pensa em componente vasoespástico, só dá para fazer o exame provocativo, né? O resto a gente acaba tangenciando muito, como o Bruno falou, com o Holter e um quadro clínico. Mas quando a gente pensa no COVADS, né, quando fizeram padronização diagnóstica para angina vasoespástica, a gente precisaria ter critério clínico, eletrocardiográfico e anatômico, e é muito difícil que a gente consiga os 3 por conta da disponibilidade. Mas agora eu acho que com o Corventes, como ele falou da Abbott, tem aumentado o número. E eu cheguei a conversar com algumas pessoas da hemodinâmica aqui em Aracaju que disse que não é impossível desde que se peça com antecedência o aparelho. Então, como os pacientes são estáveis, são pacientes ambulatoriais, dá para a gente pensar em fazer uma análise com provocação por acetilcolina. E até o método, o protocolo que era usado antigamente mudou. Então, saiu um estudo recente, no início, não lembro se foi final do ano passado, início desse ano, o Ilas Anoka, e até o método, o protocolo que usaram na Europa para pesquisa, tanto de avaliação da microcirculação quanto de angina vasoespástica, mudou e teve muito pouca taxa de complicação. Então, hoje em dia, a forma como se testa a acetilcolina também ficou muito mais segura, e acho que com o passar do tempo vai ser mais reprodutível para os nossos pacientes também. Porque, na verdade, esse é o problema. Muita gente ainda tem receio de fazer acetilcolina, porque realmente o protocolo anterior a gente usava dose alta e existia um risco de complicação que não era desprezível, né? Então mudou muito, mas ainda ficou aquela ideia de um exame perigoso, de desencadear um vasoespasmo que eu não consigo reverter. Isso que o Caio falou é plenamente verdade. Os protocolos cada vez têm sido modificados de forma a tornar o exame, primeiro, mais reprodutível e, ao mesmo tempo, mais seguro para o próprio paciente. Perfeito. Mas eu lembro que na época que eu era residente, a gente era mais corajoso. Não estou fazendo uma crítica, eu acho que não é corajoso, a gente era totalmente, como eu vou dizer, inconsequente em alguns momentos. Boa noite, pessoal. Eu sou o Sérgio da Hemodinâmica e realmente é algo que é plausível e, como o Caio mesmo disse, dá para a gente colocar aqui em nossa prática. Inclusive, a Abbott é um dos parceiros aí no hospital e a gente é algo até para a gente começar a fazer alguns trabalhos e solicitar até esse catéter para a gente começar a fazer um trabalho. Acho que é interessante. Um tema realmente atual e dá para a gente aprofundar nisso aí e começar a fazer algumas investigações nesses pacientes que chegam com angina, vira e mexe, né, Fabrício? A gente está lá na urgência, chega o paciente com angina típica, faz o CAT normal, e aí? E, Sérgio, eu posso dizer para você, eles têm interesse. Eu vejo aqui no Instituto do Coração, mesmo para o paciente privado, eles querem que a gente use para começar a usar mais. Sim. Então, se tiver a vontade de vocês de fazer, eu não tenho dúvida que a Abbott vai apoiar. Então, vai comprar o catéter, mas vai ajudar vocês de uma outra forma. Aqui no INCOR eu vejo muito disso, sabe? Sim. Mesmo no INCOR, às vezes o meu paciente não tem condição, e aí a própria Abbott monta uma condição muito especial para a gente adquirir o catéter e fazer no paciente em especial. Às vezes eu já consegui para um paciente do SUS. Então, eles, nesse aspecto, por quê? Porque a ideia é familiarizar todo mundo com o método, né? Eu acho que a partir do momento que todo mundo souber pedir, se familiarizar com o método, eles vão gerar uma demanda para o catéter, né? Então,
é aquele típico investimento que eles estão fazendo para colher depois o resultado. Como outros métodos, né? Como o CT mesmo, que começou Isso. com tração, depois o CT, que a gente faz isso muito na prática hoje. E é algo que a gente pode trabalhar isso aí. Ô Bruno, como é subdiagnosticado ainda, né? Assim, todo mundo que Muito, faz muito. consultório, né? É o dia a dia, a Sim. prática. Acho que essa aula, acho que cada 6 meses, todos os cardiologistas que fazem consultório deveriam assistir, porque realmente é muito importante, né? A Eu gente acho, acaba taxando como ansiedade, como transtorno, né, né, é mulher ansiosa e acaba, né, subestimando coitado, né? a queixa do paciente, o sintoma, e acaba não diagnosticando, não tratando adequadamente. Eu acho que a Eu, realidade, mundo real, é essa, né? A eu gente, gosto de né, dizer que essa é a principal mensagem da aula, Fabrício. Pensem que esse é um diagnóstico que existe, que não é tão infrequente como a gente pensa na prática, e pensem que, mesmo na incapacidade de confirmar, você está permitido a fazer uma prova terapêutica, né? Então, é importante botar isso em perspectiva. Eu sou de uma época que, como eu disse, que o paciente chegava no meu ambulatório, não tinha lesão obstrutiva, eu falava que o problema não era no coração, né? Eu fico pensando quantos pacientes na minha vida, naquela época, como residente, eu não deixei, eu menosprezei diagnóstico, deixei de tratar adequadamente, e esse paciente teve uma qualidade de vida péssima por muitos anos, porque eu simplesmente não acreditei na queixa. perfeito. A última pergunta para liberar aí o Bruno. Alguém dos métodos aí, ressonância, tem alguém do Alguém fez uma eco? pergunta no chat que eu vi. Alguém Eu acho que foi a perguntou. Adele perguntando se teria o detector sólido aqui em Salvador. Eu não sei, não sei se alguém sabe. Acho que em Aracaju não tem, até onde eu sei. Não sei em Salvador, Recife, né? Se tem algum local, mas a gente Boa. procurar saber. Deve ter, em alguma capital aí deve ter. É só a gente vai ter que procurar, né? Como eu disse, né? Eu já nessa história aí eu já localizei alguns pelo Brasil. Eu nunca precisei localizar um aí para Aracaju ou num estado próximo, né? Na pior das hipóteses, manda o paciente para São Paulo, que a gente tem pelo menos 4. Eu conheço 4 aparelhos aqui em São Paulo, 4 detectores sólidos CZT, desde Einstein até o INCOR, dá para a gente fazer. E no INCOR eu consigo fazer até dos nossos pacientes no ambulatório SUS. É só eu fazer lá no meu pedidinho, falar que eu quero que faça especificamente naquilo que eu disse. Botar cintilografia, perfusão miocárdica, detector sólido CZT, avaliação de doença da microcirculação. Aqui eu consigo. Então, na pior das hipóteses, manda para cá, pedidinho assim, bem descrito, dá para marcar no INCOR, dá para marcar no Sírio, dá para marcar no Einstein, tem também um, se eu não me engano, na Beneficência Portuguesa, dá para fazer. Perfeito. Alguém mais para a gente encerrar? Então, queria agradecer mais uma vez, viu, Bruno? Assim, brilhante aula. Eu falei assim, né, realmente, se a gente pudesse assistir cada 6 meses essa aula para reativar esse diagnóstico, né, a importância do tratamento adequado seria fundamental. Então, a gente começou aí com chave de ouro o ano, com a brilhante aula aí do Bruno, né, que teve a gentileza, o carinho de aceitar nosso convite, né, no dia do aniversário da filha, né? Bianca, agradeço aí mais uma vez, a esposa, por não ter ficado chateada com o Bruno. Tá? Não. Agradeço aí a presença de todos. A ideia é que a gente faça essas reuniões a cada 15 dias, é extremamente importante. Né? O espaço está aberto para quem tiver algum tema, alguma aula interessante para dividir conosco. Acho que o grupo só cresce com, né, divisão do conhecimento, cada um tem um pouco a ensinar, todo mundo tem muito a aprender. Tá? Obrigado mais uma vez. Vou deixar aí Bruno aí para se despedir. Obrigado mais uma vez, Bruno. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Mais do que pensar que é aniversário da Cecília hoje, eu estou feliz de estar com grandes amigos aí. Feliz mesmo de reencontrar, mesmo que virtualmente. Eu falei aqui, viu? Próximo só vou aceitar se for presencial, tá? Se Vamos vocês me levar para providenciar. aí, eu vou. Mas de encontrar grandes amigos, Fabrício,
próprio Jadson que está aí, Janderson que está aí, Caião foi meu parceiro quando ele decidiu voltar embora para Aracaju. Eu falei isso para ele, né? Eu fiquei triste, briguei com ele, né? Porque era um cara que eu e ele tivemos uma grande proximidade aí, mas hoje eu vejo que Aracaju tem uma grande cardiologia, vendo todos vocês aí reunidos, Janderson, Fabrício, Sérgio, Caio, pessoas que eu tanto admiro, e tenho certeza aí que se um dia eu passar mal em Aracaju, eu vou ser muito bem atendido pela cardiologia. Então, agradecer esse convite e espero que vocês me convidem outras vezes. Eu vou fazer questão de prestigiar esse evento. Maravilha, obrigado. Abraço a todos. Obrigado, mestre. Abraço, Boa pessoal. noite.